Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nesse estudo, nessa imersão de João, que estamos juntos nesta caminhada. Então, nos vídeos anteriores eu dei a base para que eu possa entrar agora, propriamente dito, no livro de João, capítulo 3. Como vocês sabem, esses estudos é em forma de mensagem. Mas eu tive que abrir um parênteses aqui. Aqui eu tive que abrir, então, como é que eu posso dizer para você? Eu tive que abrir aqui, como é que eu posso dizer a palavra exceção. Eu tive que abrir uma exceção para o capítulo de número 3 de João. Você sabe que João, irmãos, ele tem na sua composição sinais em vez de milagres. Ele é um livro de vida. Então essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, ele tem muito a ver com o vídeo 2. Se você assistiu o vídeo 2, ele tem muito a ver com o vídeo 2. Por quê? Eu te digo isso, porque nós vamos falar de vida, do novo nascimento. Então o livro de João tem características que os outros evangelhos não têm. Por exemplo, João 3 e Nicodemos, a gente só encontra no livro de João. Se eu não me engano, no 3, no 7 e depois lá no final, na crucificação, nós vamos chegar lá. Quando Jesus é crucificado e toda aquela cerimônia ali da Páscoa, daí vem todo aquele momento onde Jesus ele tem que passar pela cruz, né, pelo Calvário. Enfim, eu quero dizer que João, o capítulo 3 de João só tem aqui. Não tem em Mateus, não tem em Marcos e não tem em Lucas. Então, ele é muito importante, porque ele vai falar do novo nascimento. E João começa o 3 falando das pessoas altamente morais. Pessoas que têm a sua moral num nível extraordinário. E para essas pessoas que são corretas, pessoas que são boas, pessoas que fazem boas coisas, boas caridades, pessoas que levam tudo ao pé da letra, o Senhor disse que era necessário nascer de novo. Então agora nós vamos ler o texto. Eu quero ir com você até o 13, tá bom? Então nós vamos ler o texto bíblico para que a gente possa aprofundar. Então eu tive que abrir essa exceção para fazer essa exposição. Então vai ser longo os vídeos, tá, irmãos? Vai ser esse vídeo. Eu quero ver se eu faço em 40 minutos e pauso. Daí eu continuo mais 40 e pauso. Continuo mais 40 e dou mais uma pausa. Assim nós teremos vídeos mais curtos, onde você pode ter mais atenção, meditação, onde você pode ouvir 2 ou 3 vezes, ou se você quiser ouvir tudo e ouvir repetir, é bom. Porque, irmãos, eu me dedico muito à palavra, sabe? Eu me dedico à palavra. E eu desde que eu fiz o último vídeo, eu tô estudando, eu tô revisando. Até hoje eu tava falando com um amigo meu sobre João 3, João Batista, e nós estávamos conversando e eu disse, eu tenho que gravar o vídeo, sabe? Eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que colocar o vídeo lá no canal para que o pessoal possa se adaptar ao livro de João. Quando você for estudar a Bíblia, é uma dica que eu aprendi dos grandes homens de Deus, grandes teólogos, homens que dominam a palavra muito bem. Você deve ter compreensão total do livro. Por exemplo, você vai estudar João, você tem que ter domínio total do livro de João. Você tem que ler o livro de João, os 21 capítulos que tem no livro de João, e você tem que dominar ele totalmente do começo ao fim. Você tem que traçar uma linha de raciocínio, tá certo? Então quando Mateus é a mesma coisa. Eu tô vendo se o próximo vídeo nós vamos fazer imersão de Mateus. Então eu já estou lendo o livro de Mateus e talvez eu vá começar a aprofundar o estudo no livro de Mateus para o próximo vídeo. Você vê, eu já estou estudando João para estar atualizado no assunto e estou estudando Mateus porque é o próximo que o Senhor colocou no meu coração. Enfim, o que eu quero dizer para você, quando você estudar o livro bíblico, você tem que ir até o final, você tem que dominar o assunto do livro. Esses são bons estudiosos da palavra.
Tá certo? Então, assim, aqui em João, capítulo de número 3, que nós vamos entrar agora, diz: havia, porém, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um chefe dos judeus. Quando você for ler o texto bíblico, leia com clareza, leia com calma, respeite as vírgulas, respeite os pontos, tá? Leia com a eloquência, com clareza, tá certo? Leia o texto bíblico com vontade. Este for ter com Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer esses sinais. Lembra que o livro de João é um livro de sinais. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo aqui é a palavra anofem, nascer de novo e nascer do alto. Então é os dois sentidos, anofem, A-N-P-H-O-N, anofem, e tem um acentinho. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Uma pergunta. Pode, porventura, entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você veja, Espírito primeiro com maiúsculo e Espírito no minúsculo. Vê que temos duas diferenças de Espírito. Nós temos o Espírito de Deus e nós temos o Espírito humano. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, olha só, e não conhece essas coisas? Em verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e testificamos do que temos vistos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vos falei das duas coisas da terra e não crê, como crereis se vos falar das coisas do céu? Jesus falando. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então nós temos que entender que esse texto está falando com uma pessoa. Aqui é um diálogo entre Cristo e Nicodemos. Eu fiz algumas anotações, eu fiz 12 virtudes e atributos de Nicodemos. Então você tem que entender quem era Nicodemos. Quem era a pessoa de Nicodemos? Nicodemos não era qualquer pessoa, irmãos. Nicodemos, ele era então esse homem que era um príncipe entre os judeus. Então ele tinha uma alta moral, ele tinha uma alta posição. A posição dele não era do populacho, a posição dele não era de qualquer pessoa. Então ele se considerava moralmente, como que eu posso dizer, elevado. Então, ele era mestre com a mais alta educação. Eu quero ver se você conhece alguém como Nicodemos. Preste atenção, quem era Nicodemos? Ele ensinava o Velho Testamento, a palavra sagrada. Ele sabia de cor e salteado. Todo mestre, todo rabino. E ele tinha que saber decorado o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Então você vê que ele sabia de cor e salteado até as vírgulas e os pontos da Antiga Aliança.
Tá entendendo? Então você vê que ele não era qualquer pessoa que foi ter com Jesus. Era líder dos judeus, tinha posição elevada, era um dos líderes do judeu, tinha honra e autoridade, bastante experiência, por quê? Porque ele tinha ali na sua composição entre 60 e 70 anos. Então ele era cheio de experiências porque ele era uma pessoa vivida. Ele era um homem vivido. Olha só, já te falei 4 coisas sobre Nicodemos, 4 virtudes e atributos dele. Ele tinha uma alta moral. Então ele tinha um comportamento excelente, excepcional. Nicodemos não era qualquer pessoa que fica falando besteira, abobrinha. Ele não falava palavrão, ele não tinha piadas sujas. Então assim, você vê que ele não era uma pessoa acessível a qualquer pessoa a ter comunhão com ele, porque ele era alto, em posição elevada. Tá entendendo? Ele tinha essa automoral. Ele buscava Deus verdadeiramente, porque ele se dedicou à palavra, ele se dedicou ao ensino, ele se dedicou a estudar a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Ele era muito humilde, pois buscou ouvir Jesus, porque ele disse o quê? Como é que eu sei que ele era? Porque ele chamou Jesus de Rabi, e ele era um homem velho. Ele tinha entre 60 e 70 anos. Então ele era um homem velho e porque quando ele chamou Jesus de Rabi, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era alguém que estava acima dele, porque ele queria aprender com Jesus. Olha isso, olha isso. Um homem idoso, né, já falei sobre isso, veio ao Senhor, que tinha um pouco mais de 30 anos aqui. Então ele veio aprender, ele veio ouvir do Senhor, tá certo? E Jesus tinha minha idade, eu tenho 30 anos. Então imagine que uma pessoa dessa veio, com todos esses atributos e virtudes, veio até Jesus, que tinha tinha menos da metade dele, da idade dele, metade da idade dele, veio ouvir ele, veio se submeter a ele, chamou ele de Rabi, porque Rabi é mestre. Observa, era um homem honesto e de formação elevada e moral. Então esse aqui eu estava estudando e eu fui marcando aqui. Eu disse, eu tenho que marcar isso aqui para falar na imersão. Então, você vê que Nicodemos ele vai até o Senhor para quê? Para receber ensino humano. Ele foi até o Senhor para receber algo novo. Ele foi até o Senhor buscando um ensino humano. Hoje nós estamos numa geração que ela busca muito conhecimento. E é bom, excelente. Nós vemos pessoas com 2, 3 faculdades. Nós vemos pessoas que falam vários idiomas. Vemos pessoas que têm uma alta e elevada formação escolar. Então nós vivemos uma geração que as pessoas fazem faculdades onde elas nem vão, como que eu posso dizer, nem vão colocar aquilo em prática. Mas elas estão lá estudando, estão lá buscando conhecimento. Por quê? Porque é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu te ensinei anteriormente no vídeo anterior. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está muito forte no homem. E Nicodemos foi com essa atitude para com o Senhor. Ele achou que o Senhor tinha um ensino novo. Ele achou que o Senhor tinha algo novo para ensinar para ele. Tá entendendo? Ele achou que o Senhor era uma pessoa que veio trazer um ensino novo. Porque o homem, o ser humano, ele é sedento por ensino. Ele é sedento por conhecimento. Ele é sedento para saber. Sabe, nós temos na nossa composição humana o querer saber.
O homem não guarda segredo. O homem humano, ele não é de segredo. Segredo é de você e Jesus, tá bom? Você e Deus têm um segredo. Agora, se você conta para outro, não é mais um segredo. Entendeu agora? Tá entendendo? Então, esse era ali, então, o pensamento de Nicodemos. Mas nós vamos ver que Jesus disse para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você tem que nascer de novo, anofem. Vou falar isso no outro vídeo, melhor. Mas por quê? Por que ele disse isso? Porque Jesus aqui coloca nesse texto a vida divina e a vida humana. Nós vamos ver duas composições aqui em João 3. Nós vamos ver a vida divina e a vida humana. Nesse vídeo eu quero falar sobre regeneração. Você precisa entender que regeneração... Por que regeneração? Regenerar algo que foi destruído. Lembra que eu falei que nosso espírito, ele morreu quando o homem, então, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A sua parte que morreu foi o espírito. Lembra disso? Claro que ele não morreu instantaneamente, ele foi morrendo aos poucos. O pecado, ele mata as pessoas ao pouco. Já falei isso no vídeo anterior. Então, assim... Naquele momento, o espírito dele morreu. O espírito humano morreu. Então, o homem, ele é composto, já falei sobre isso. Alma, corpo e espírito. Então, o seu espírito morreu. Tinha que ter desenhado aqui, mas não estou com folha e nem caneta aqui para desenhar. O seu espírito morreu. Quando Jesus vem e morre por nós, quando Jesus vem e realiza a obra da cruz, a obra do Calvário, a obra da redenção... O que acontece? O nosso espírito, então, é regenerado. O nosso espírito é a parte que se conecta com Deus. É a parte que tem comunhão com o Senhor. O nosso espírito recebe o Espírito de Deus. É no nosso espírito que o Espírito Santo habita. Não na alma. Não no corpo, mas o espírito, ele tem que influenciar a alma e o corpo. Então o teu espírito tem que influenciar o teu sentimento, a tua vontade e a tua emoção. Por isso que a regeneração, ela vem para o quê? Para dividir aquilo que é humano daquilo que é divino, daquilo que vem do céu. Por isso que diz que Deus é espírito. Hebreus 12:9 diz que Deus é o Pai dos espíritos. Eu vou ler com você esse texto, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Para você já se familiarizando com a palavra espírito humano, para nós falar de regeneração, tá bom? Então já vou falando para você, porque daí você fica mais atento e você fica já absorvendo e meditando nisso. Poucas pessoas ensinam isso, poucas pessoas têm... Irmão, você não sabe... o quanto que eu estou buscando o Senhor, o quanto eu estou orando para que eu possa ensinar da forma mais fácil e clara possível. Porque não é fácil ensinar esse João 3 aqui não, irmãos. Não é fácil expor esse João 3 aqui, sabe? Ele vem com essa questão... as pessoas, elas leem esse texto por ler, porque às vezes elas nem entendem que elas estão lendo. Mas como elas estão lendo João, elas leem João, então... Elas lêem João, então, assim, para entender o que podem, mas aqui através dessa imersão eu quero que você se aprofunde um pouco também, sabe? Eu quero que você receba as aplicações para a sua vida. Eu quero que você entenda que Deus, ele quer falar com você. E para ele falar com você, o teu espírito precisa estar sensível à voz de Deus. A tua emoção não pode atrapalhar a voz de Deus. A tua razão não pode atrapalhar a voz de Deus. Muitas das vezes a razão, ela quer ser mais forte que o espírito. Não pode. A razão ela vai querer falar todos os dias com você. Mas você tem que ouvir o teu espírito. Porque é o teu espírito que agora governa a tua vida. Não mais a tua alma e o teu corpo. Você tem que alimentar o teu espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Você alimenta o teu espírito tendo comunhão com Deus. Ok? Então aqui, ó, no 9, ó, 12:9. Vamos ler o versículo inteiro? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
não estou falando para você, que nos disciplinavam e os respeitavam. Não devemos estar em muito maior submissão, é o 3 que eu estou falando aqui, João 3, ao Pai dos Espíritos, e viveremos. Veja, aqui ele está falando o quê? Que nós temos os nossos pais segundo a carne, e na regeneração nascemos de Deus. Que é lá de João 1,13. Todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Falo várias vezes esse versículo porque isso tem que ficar gravado no teu coração. Tem que ficar gravado na tua mente. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, Deus agora é o Pai do nosso espírito. Por isso que diz. Por quê? Deus é Pai dos Espíritos. Por quê? Porque nós somos pessoas espirituais. Nós não somos pessoas mais naturais. Deixa eu voltar aqui para João 3. Tá entendendo? Nós não somos pessoas naturais. Não devemos viver como naturais. Não devemos tomar atitudes naturais. Não devemos andar segundo a razão, mas segundo o Espírito. Por isso que Paulo vai dizer: anda segundo o Espírito e não satisfaz o desejo da carne. Veja, na nossa natureza, já falei isso, não vou falar, já falei isso nesse vídeo. A nossa natureza, falei no outro, caída, ela é caída no quê? No pecado. Mas Jesus veio e remove o poder do pecado. Jesus, ele destrói o poder do pecado. Tá entendendo? Então, nascer de novo é receber a vida de Deus, do próprio Deus, em nós, no nosso espírito. Quando a gente recebe o Senhor, verdadeiramente a gente crê no nosso coração. Isso é forte, irmãos. Não tem condições para isso. Não existe, não tem na palavra. Eu tenho que ser enfático e falar isso para você. Não tem na palavra isso. Só tem que, se você crer no teu coração, confessar com a boca, sabe? Você é salvo. Tem outra parte que diz, se você crer e ser batizado, será salvo. Por quê? Porque o batismo é uma publicação de fé. Ela é um ato de testemunho da sua fé, que realmente você está fazendo aquilo ali e você agora quer participar do corpo de Cristo, da igreja. Mas também diz que se você crer no seu coração e confessar com a boca, Romanos 10, você é salvo. Tá entendendo? Então assim, quando a gente recebe o Senhor no nosso coração, quando a gente recebe Jesus dentro de nós, verdadeiramente, nós passamos então a receber a vida do próprio Deus. Lembra que no vídeo 2 eu falei que vida não é fácil de ser explicado? Irmãos, eu tô todos esse vídeo dessa imersão só falando de vida. Você viu como que é? Então a vida de Deus vem para dentro de nós. Do nosso espírito. Então nosso espírito estava morto e agora ele vive. Ele foi regenerado. Ele nasceu de novo. Tá entendendo? E por causa disso, nossa alma é influenciada. Nossa alma é mente, vontade e emoção. Ela é influenciada. E o nosso corpo é influenciado por esse poder de vida divino que está dentro de nós. Que é a consciência. A consciência não é uma função da nossa mente. A nossa mente é caída. Lembre-se que a nossa mente, ela só vai pender para as coisas ruins. Ela só vai pender para o pecado. Mas o nosso espírito tem uma força tremenda, porque nós alimentamos ele com a vida de Deus. Então ele vai influenciar. E daí você vai pensar, não devo fazer isso. Deus não tem isso para mim. Por isso que todos aqueles que recebem o Senhor, eles podem ir para longe, mas eles voltam para a casa do Pai. Como diz ali em Lucas, a parábola do filho pródigo. Ele foi para longe, Lucas 12. Ele foi para longe, mas ele voltou. Sabe por quê? Porque ele era filho. Tá pegando? Então a pessoa ela pode voltar a se sujar na lama. Ela pode voltar a se sujar com coisas ruins, mas dentro dela, a vida de Deus, o Espírito Santo, a consciência vai dizer, a lama não é o teu lugar.
A desgraça não é o teu lugar. A morte não é o estado que você deve ficar. O Espírito Santo é maravilhoso, porque o mesmo João vai dizer que ele convence do pecado, do mundo e do juízo, todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a regeneração nos introduz a uma nova vida. Que vida é essa? A vida de Deus. Então, a vida de Deus não é uma questão de fazer. O que eu tenho que fazer para receber a vida de Deus? Você não tem que fazer nada. Você apenas tem que crer. Crer em Jesus. Crer no Senhor. E será salvo. Você recebe a vida de Deus e você começa então a ter... muda a tua vida. Viu como que não é fácil de explicar? Mas eu estou te dando as explicações mais detalhadas e mais simples possível. Tá certo? A vida de Deus não é a vida dos nossos pais. Você sabe que nós nascemos dos nossos pais terrenos, nossos pais de carne. E quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus, fomos criados para o seu louvor, para a sua glória. E de repente aconteceu toda aquela história que eu já expliquei no Éden. Então o homem cai, mas Jesus nos amava, Deus nos amava e nos veio, nos resgatou, nos comprou. Então quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a vida de Deus, que é do reino dos céus, que é de Deus. Tá entendendo? Então assim, nascer de Deus, de João 1, vamos lá de volta, eu tenho que voltar lá, já que nós estamos aqui nessa imersão grandiosa, vamos lá. Vamos ali em João 1,13. João 1,13, eu acho que é um dos versículos mais fortes do livro de João. Tá? João 13 diz: os quais não foram gerados do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não foram gerados do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. É nascer de Deus. Deus quis isso. Deus desejou isso. Tá entendendo? Nascer de Deus, a vida eterna é nascer de Deus. Da sua natureza divina. Então, nós não herdamos a natureza dos nossos pais? As características, por exemplo, o rosto, os olhos. Né? Característica, não estou dizendo braço. Isso aí todo mundo tem. Né? Até então a raça humana ela tem características iguais, mas nós temos coisas, personalidades diferentes, né? Persona, identidade, algumas coisas, alguns traços vieram dos nossos pais, tá entendendo? Quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo habita dentro de nós, o que você acha que você vai ter? Você vai ter então a natureza divina. Você vai ter então, você vai ser parecido com o seu pai. E o seu pai é Deus. Você não nasceu segundo a vontade do sangue. Meu Deus do céu. Meu Deus, que versículo poderoso. Meu Deus do céu. Jesus, tu és tão bom, maravilhoso. Glorifica o Senhor, irmãos. Glorifica. Não foram gerados do sangue. E nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você recebe o quê? A vida divina. Você recebe aquilo que é do céu. Você recebe aquilo que veio do Senhor. Meu Deus. A vida de Deus, quem tem o direito de ser filho de Deus. Filho de Deus. Sua natureza divina. Vamos abrir lá em 2 Pedro 1,4? Vamos abrir lá em 2 Pedro 1,4? Meu Deus. Vai glorificando o Senhor na tua casa, sabe? Vai dizendo, Senhor, isso é muito bom, Jesus. Saber que a vida divina, a natureza divina está em mim. Não só a natureza caída. E saber que a natureza divina é mais forte. A vida de Deus ainda pode, ela pode transformar o homem com uma força sobrenatural. Por isso que quanto mais nos esforçamos para algo, pior fica. Pior fica.
Agora, quando nos entregamos a Cristo, de corpo e alma, a transformação se torna algo muito mais rápido. A transformação é algo somente de Cristo, sabe? Não há muita coisa que a gente possa fazer para ser mudado. Mas quando recebemos o Senhor, o poder da natureza divina, as coisas dentro de nós começam a mudar. Então aqui em 2 Pedro 1,4, deixa eu abrir aqui, 1,4, pelos quais ele nos tem concedido preciosos e grandíssimas promessas, para que por elas vos tornássemos participantes da natureza divina. Eu gosto de enfatizar o versículo para que você também fique familiarizado com a palavra. Para que eu não fique falando somente a teologia, falando somente aquilo que é teórico, mas que seja prática, sabe? E a natureza divina, ele diz mais, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Meu Deus, que poderoso isso! Então, olha a expressão que o Senhor usa. Natureza divina. Você entende muito da natureza humana, mas você tem que começar a entender da natureza divina. Do Cristo, do Filho do Deus vivo. Como eu entendo essa natureza? Como eu compreendo essa natureza? No meu espírito, não na minha razão. É contemplando a Cristo. É ouvindo a Cristo. Como é que eu escuto o Cristo? Pela palavra. Pela palavra. Você só escuta Cristo pela palavra. Não há outro meio de escutar Cristo a não ser pela palavra. Oh, palavra poderosa. Palavra grande. Meu Deus, olha que palavra poderosa. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Sabe, concupiscência é viver na carne. E aqui ele diz o quê? Tendo escapado. Meu Deus. Tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência, o que está na carne. Concupiscência é o que está na carne. E ele diz que em Cristo, pela nova natureza, a gente pode escapar disso. Pedro diz. Pedro diz. E Ezequiel, lá no 36, no 26, no 28, há uma promessa para nós. Sabe qual é a promessa? É a promessa da nova aliança. A promessa do que Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. O ser humano, ele tem um coração duro de pedra. Uma vez eu estava ouvindo aí uma mensagem e o rapaz estava pregando, ele disse assim: Senhor, escreve a tua lei na tábua do meu coração. Eu falei, mas que coisa é essa? Que tábua do coração? Não tem isso, não tem essa promessa na palavra. A única promessa que tem na palavra é: te darei um novo coração de carne. Um coração que sente, um coração que é vivo, que é quente, que pulsa. O que é pedra? Eu fiquei pensando, pedra é algo pedra. Eu não vou falar as características da pedra. Você sabe o que é a característica da pedra. E ainda escreve a lei na... Eu fiquei impressionado. Disse, tá errado, esse menino não tem a revelação da graça da nova aliança. Ele tinha que estar numa imersão, sabe? E ouvir e aprender. Eu vejo essa humildade em Nicodemos. Nicodemos sendo quem era. Desde a sua infância ele era versado nos mais altos textos sagrados. Ele compreendia de várias formas, sabe? Ele podia expor de várias formas os textos bíblicos do Antigo Testamento. E ele humilde, um homem dessa virtude, um homem desse atributo humilde, e até o Senhor chamar ele de Rabi e querer aprender, gente, é uma virtude que você tem que buscar. Sabe, a gente gosta muito de falar, de ensinar. Mas a virtude do sábio é ouvir e aplicar no momento certo. Amém? Então assim, filiação,
né? Romanos 8,15, Gálatas 4, 5, 6. A adoção, né? Que é outra coisa bem poderosa, a adoção. Então a regeneração é vida além da vida humana. É receber pelo nascimento espiritual e não o natural. Então, Silvio, o nascer de novo, o nascer do alto, anofém, em grego, é vida além da vida humana. Nascer de novo é exercitar o espírito e não a carne. Como que eu exercito o espírito? Numa imersão. Como eu exercito o espírito? Orando. Como eu exercito o espírito? Buscando a face de Cristo. Buscando as coisas do alto. Nós vamos mais no outro vídeo, eu vou explicar melhor isso. Então, nascer, ali ele vai falar da água e do espírito. A água e o espírito. Isso aqui de tarde, eu estava falando essa parte aqui com o meu amigo. Eu cheguei lá para visitar ele e ele estava lendo um livro lá, Homens de Deus na História. E daí ele estava falando, sabe de quem? João Batista. Esse que eu falei nos vídeos anteriores, que preparava o caminho do Senhor. O ministério de João Batista era preparar o caminho do Senhor. O ministério de João Batista era um ministério fortíssimo, eu estava falando com ele, nós estávamos conversando. Porque o ministério de João Batista é o fim da lei, dos profetas. É o fim de todo aquele sistema religioso, é o fim de todo aquele sistema cerimonial. Estatutos, é o fim. Mas também é o começo da nova aliança. É o começo da graça. Então João Batista tem um ministério fortíssimo. Ele preparou o caminho para o Senhor. E nós estávamos falando meu Deus, irmãos, é muito forte. Porque nós estávamos dizendo que Jesus disse, aquele... Sabe que os profetas e o Antigo Testamento mais desejavam? Vou falar isso aqui, já me arrepiou, já me emocionou. Eles desejavam receber o Espírito Santo. Eles não recebiam o Espírito Santo. João Batista não teve o privilégio de ver a obra do Calvário, de participar da obra da cruz. Ele não teve esse privilégio. Ele não teve o privilégio de ver a obra de Cristo, de receber o Espírito Santo. Ele não teve o privilégio do Pentecoste. Ele não teve. E por isso que Jesus disse, aquele que for menor no reino dos céus será maior que João Batista. Sabe por quê? Porque nós temos hoje, dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. A pombinha que eu falei nos outros vídeos. Eu dei esse exemplo, mas o Espírito Santo não é uma pomba. Sabe? Ele é comparado a pomba, a vento, a fogo, mas unção, ele não é essas coisas, ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele tem seus atributos. Quem sabe um dia o Senhor vai me dar a oportunidade e eu ainda vou ensinar a respeito de pneumologia, o estudo do Espírito de Deus. Mas assim, isso é na teologia sistemática. Então, nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água do Espírito? A água era o sinal do ministério de João. E desse ministério, Nicodemos entendia muito bem. Desse ministério. Então, João, ele fazia parte do quê? Da velha criação. Acabei de falar isso. Eu até anotei aqui, porque quando eu estou estudando, eu vou anotando. Sabe, eu vou lendo o texto, vou pesquisando, vou dizendo, e o Senhor vai falando. E eu digo, Jesus, João Batista era parte da velha criação, daquilo que é caído. A velha criação é caída. Por isso que quando você recebe Jesus, você passa então a receber a vida divina. Meu Deus. Você passa a receber a natureza divina, meu Deus. De 2 Pedro 1,4. Você passa a receber isso. Então você observe que há dois ministérios. Há dois ministérios. Nicodemos entendia muito bem o ministério de João Batista. E qual era o ministério de João Batista? Qual era o ministério de João Batista? Era ministério de sepultamento. Ministério de sepultar a velha criação. Ministério do quê? De findar aquilo que é natural, a velha natureza. Por quê? Ele batizava com água. Então o ministério de João é esse. É sepultar a velha criação.
É terminar a velha criação. Tá entendendo? Eu peço perdão pelo barulho da moto, irmãos. Mas Deus está falando fortemente aqui. Hoje a rua aqui está movimentada. Oh, meu Deus. Preste atenção. A água é o sinal do ministério. Tem uns que falam que a água tem a ver com parco. Não é nada disso. Eu nem vou entrar nesse assunto porque isso é tão supérfluo que nem compensa comentar isso, sabe? Que tem umas teorias por aí que inventaram que essa água é água do parto. Olha onde se viu uma coisa dessa, né? Não tem nem cabimento a gente aprofundar nisso porque não tem nem lógica, sabe? Tem coisas que não tem lógica. Então aqui há dois ministérios. Mas você tem que entender uma coisa. Tem que entender uma coisa. Eu estava falando isso com eu, meu amigo. Eu falei assim, sem passar pelo ministério de João, você não pode entrar no ministério de Cristo. Qual é o ministério do João? Já falei. Sepultar a velha criação. Tá entendendo? O que mais? Encerrar a velha natureza caída e se arrepender. Por isso que João falava, raça de víboras. Víbora é cobra, irmão. E você sabe o que tem na natureza do homem? O homem é parecido com cobra, o ser humano. Ele foi envenenado. A carne do homem é maliciosa, é maligna. Não tem jeito para a carne não se converte, a carne não muda. A carne sempre vai desejar carne. Eu já li no texto com você. Carne é carne, Jesus disse. Carne é carne. Carne é carne. E espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Não tente mudar a carne. Não tente converter a carne. Nasça de novo. Receba a natureza divina. Tem gente tentando mudar a carne não se converte. O que você recebe é um novo coração. O que você recebe é uma nova natureza divina. A natureza do céu, do alto, a natureza de Deus. Meu Jesus amado. Então assim, esse era o ministério de João. Mas e o ministério de Jesus? Como eu recebo o ministério de Jesus? Passando no ministério de João. Qual é o ministério de João? Arrependimento. O homem tem que entender que ele pecou, que ele nasceu em pecado. Ah, mas que culpa tenho eu de ter nascido em pecado? Nem fui eu que experimentei do fruto. É a raça. Entenda, é a raça humana. Qual é a solução de Deus para a raça humana? Para aquilo que é caído. Qual é a solução de Deus? É Cristo. Você herdou. O que você herda é herdado. Você herdou a natureza de Adão. Já expliquei isso no outro vídeo. Tá entendendo? Você herdou. Mas já que você herdou o primeiro e o segundo Adão que eu falei. Já que você herdou, agora o Senhor vem com uma solução. Porque Deus é justo. Deus, Ele é justo. Ele é justificador dos ímpios. Por que Paulo usa essa expressão, aquele que justifica o ímpio? Porque a oportunidade é Cristo. Tá entendendo? Aleluia. Então o ministério de Jesus é gerar pessoas da nova criação. Quando você recebe Jesus, você tem que entender que você foi sepultado, você morreu para aquele velho estilo de vida. Para aquilo que é velho, para aquilo que é parte da natureza caída, da natureza que você herdou dos seus pais. Aquilo deve ser morto, extinto. Aquilo deve acabar. Não deve mais fazer parte da sua vida. Aquele estilo de velha criação. Hoje você recebeu o Espírito Santo, um novo coração. Uma consciência dentro de você, que todos os dias fala para você que você precisa receber a vida de Deus. É o ministério de João. O ministério do Espírito de Jesus é o quê? É o ministério do Espírito, da nova criação. Por isso que Jesus foi o primeiro, primogênito dessa nova criação. Ele era o único, unigênito do Filho do Pai.
de João 1. Mas agora ele é o primogênito de muitos. Por quê? Porque ele é o primeiro perfeito de uma nova criação. Então a regeneração é o quê? É terminar a velha criação com seus efeitos e a germinação da nova criação. Palavra bonita, germinação, né? Escrevi aqui. Com a vida divina. Então aquilo que é divino, aquilo que é a natureza de Deus vem para dentro da pessoa. Eu posso até concordar numa coisa. Há uma briga entre duas naturezas. Mas eu não posso concordar que a sua nova natureza é mais fraca que a velha. Não posso. Sabe por quê? Porque a nova natureza tem a ver com o poder do Espírito Santo. Tem a ver com a obra da cruz. Você acha que Jesus... Meu Deus... Oh, Jesus amado, me dá graça, Senhor, para falar essas coisas. Você acha que Jesus é mais fraco que o pecado? Jesus venceu o poder do pecado. Jesus venceu a morte. Você acha que o Senhor é fraco? Jesus é fraco? Jesus é forte, ele venceu, ele é o vencedor. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu a vida humana. Ele foi perfeito. Olha que poderoso isso. Tem que ter fé para crer. Peça fé agora para o Senhor. Jesus, porque até a fé que nós precisamos vem de Deus. Peça fé agora do Senhor. Senhor, enche meu coração de fé. Enche minha vida de luz. Luz. Quem está na luz? Luz. Luz sobre luz, como diz Salmos. Luz, mas luz na minha alma. O Espírito é como uma lâmpada que acende. Você estava escuro, nas trevas. A energia, se lembra que a vida de Deus é comparada à energia elétrica? Para você entender. Veio para dentro de você e acendeu o seu espírito, regenerou. Como uma lâmpada que eu expliquei no vídeo 2. Uma lâmpada acendeu, agora luz, luz, luz na tua cabeça. Luz, você está na luz. João diz isso, aqueles que estão na luz. Filhos da luz. Aleluia! Regeneração é o término da velha criação. Jesus venceu o poder do pecado. Jesus venceu o poder da morte. A morte não pode te dominar. O pecado não pode te dominar. Não nos pode dominar. Oh, aleluia! Diga glória a Deus onde você estiver. Porque o poder da nova criação está em nós. Da natureza divina está em nós e podemos clamar, Senhor, manifesta o teu poder agora. O vício não é maior. A depressão não é maior. A doença não é maior. Não é maior, não é maior. O poder de Jesus venceu todas essas coisas. Essas coisas têm que submeter ao poder da cruz, do sangue de Jesus. Tem que submeter. Aleluia. Não irá vencer. Não venceu e não irá vencer na tua vida em nome de Jesus. O pecado não venceu Jesus e não irá vencer a tua vida. Porque você agora recebeu Cristo Jesus, o Senhor que governa. O Senhor que tem poder sobre a morte e sobre o poder do pecado. Oh, Jesus, eu sinto a glória de Deus neste lugar, nessa sala aqui onde eu estou. Eu sinto o Senhor ministrando agora com poder, através da sua santa palavra. Receba a fé no teu coração. Meu Deus. Para a salvação é preciso arrependimento, entender que é pecador, que é essa velha natureza. Oh, aleluia. O ministério de Jesus é salvar, aprenda isso. Não é condenar, Jesus não veio condenar o homem. Jesus veio salvar o homem. Passou pelo ministério de João Batista, do arrependimento. Encerra a velha criação, sepulta a velha criação. E vem agora e recebe o ministério do Espírito. Recebe o ministério do Espírito.
Para a salvação é preciso arrependimento. Como fé. Tá entendendo? O ministério de Jesus é salvar água e espírito. Oh, meu Deus. Nicodemos entendeu a sua posição. Olha quem era Nicodemos. Mas com tudo isso que eu falei, com todas essas virtudes e atributos de Nicodemos, mestre, mais alta educação, líder do judeu, olha só, humilde, buscou a Deus verdadeiramente sua vida inteira, aprendendo a palavra, dedicando sua vida à palavra, dedicou seu coração à palavra, mas Jesus disse para ele o quê? Você é carne, carne é carne, por mais bom que você seja, você precisa nascer de novo. Eu venço o poder do pecado, eu venço a morte. Você não, Nicodemos. Há em você ainda uma natureza, como diz João Batista, raça de víboras. Isso ele entendia. Daí nós vamos ver então essa questão da água e do Espírito. Você nasce segunda vez do Espírito, da água e do Espírito. Por isso que você deve se batizar o mais rápido possível se você não é batizado. Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo, continuando em João 3. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.